Alô, galera. Olha o canal Familiar de volta aqui para falar de saúde, de energia, vitalidade. Vamos falar hoje de pressão alta. O que é pressão alta? A humanidade toda reclama de pressão arterial alterada. O que significa pressão alta? O que é que ela faz com o nosso corpo? Quais os males que ela traz para o nosso organismo? Então vamos lá. Eu sou Valdir Leal, terapeuta quântico. Deem o joinha no vídeo se acharem interessante. Compartilhem este vídeo com seus amigos, seus familiares, para que eles possam ter essa informação detalhada. Vamos lá. Explicando praticamente o que é pressão alta. Eu trouxe aqui 3 canos para vocês terem uma ideia do que são as nossas artérias. Veja só. São 3 dimensões diferentes, 3 bitolas diferentes. Tá? Meia polegada, isso aqui meia polegada, 3/4 de polegada, que é logo maior do que essa meia, e 1 polegada. Para vocês terem uma ideia, uma encaixa no outro. Eu vou encaixar a de 3/4 na de 1 polegada, olha só. Encaixei. E encaixei a de 1/4 de polegada dentro da 3/4, de meia polegada. Tá? Então vejam bem, são 3 situações que refletem o movimento das nossas artérias. Vamos lá. A nossa artéria normal é isso aqui. Tá bom? O fluxo de sangue corre nessa bitola aqui. Quando eu tenho um problema, que eu entupo esta via com excesso de gordura dentro do endotélio, da parte interna, da parede interna dessa artéria, eu reduzo o fluxo para esta bitola aqui, de meia polegada. Ora, se eu tenho um fluxo sanguíneo, vamos dizer, de 8 litros, para passar nesta artéria, e tem que passar nessa artéria diminuta, com menor bitola, aí tem que aumentar a pressão para seguir o fluxo normal do sangue, para que possa oxigenar nossas células normalmente. Ok? Por isso, se aumenta a pressão, já está dizendo pressão arterial aumentada. Eu vou aumentar a pressão, não vai acontecer um fluxo normal. Não vai entrar em ressonância com os princípios fisiológicos do fluxo sanguíneo. Então a pressão alterada vai me causar certos problemas, alguns danos. Então quais são as causas mais comuns de pressão alta? Hipotiroidismo é quando a glândula tireoide trabalha abaixo do seu potencial fisiológico. É hipotireoidismo. Se ela trabalha alta, hipertireoidismo. Vamos a hipotireoidismo, que é uma causa mais frequente das pressões arteriais alteradas. Outro fator, carência de magnésio. O magnésio é um elemento que ele é vasodilatador. Ele faz com que a artéria, numa necessidade orgânica, aumente a sua bitola normal para uma bitola mais larga um pouquinho, quando nós precisamos de mais sangue correndo em nossas veias, nossas artérias. Tá bom? Então o magnésio tem a função de dilatar as veias e as artérias. É um vasodilatador. Ele baixa a pressão. Ele faz a modulação. Na hora que tem que baixar, ele baixa. Ele vai dar, se faz presente. Vamos baixar aqui a pressão, que faz a dilatação do vaso. Tá? Então, o vaso assim, é necessário para o nosso organismo para corresponder à expectativa do fluxo de acordo com o sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema simpático, ele reduz, ele é um vasoconstritor. E o sistema parasimpático, ele equilibra, ele faz o equilíbrio, ele dilata. Então vamos lá. Nós sabemos que uma infecção dentária também pode causar uma pressão arterial alterada, uma vasoconstrição. Porque se há uma infecção ali, calada, silenciosa, nós não sabemos, mas o organismo sabe. Vai mandar automaticamente pelo sistema de autocura que aumente a pressão para melhor oxigenar aquelas células daquele local da infecção, para limpar. É o sistema autoimune agindo. Para isso, ela aumenta a pressão. Então, a pressão alterada, ela é uma ferramenta do corpo para se defender
das agruras do sistema, das injúrias que nós infligimos sobre o nosso organismo, a pressão alta é uma necessidade orgânica. Bom, outro, o excesso de ácido úrico. O ácido úrico, ele inibe a atuação de uma molécula chamada óxido nítrico. O que é que faz o óxido nítrico? Ele pega a artéria de sua bitola normal e aumenta também, faz uma vasodilatação, para que nós tenhamos maior fluxo sanguíneo para atender melhor a necessidade das células que pedem por oxigenação. Para isso, o sangue está correndo, levando oxigênio para as células. Então, esse óxido nítrico, quando ele promove a vasodilatação, ele aumenta o volume da veia, das artérias. É a mesma molécula que aumenta a vasodilatação na ereção peniana do homem. Quando o homem tem pouco óxido nítrico, ele tem uma tendência a não ter a ereção matinal. Ele automaticamente vai ficar impotente, mesmo que momentaneamente ou constantemente, se não tiver óxido nítrico nunca. Então, o óxido nítrico é um vasodilatador e abaixa a pressão arterial. Ok? Então, esse sistema de pressão arterial automática, ele se baseia em alguns mecanismos. Basicamente, são 3. Primeiro mecanismo é o aumento do sangue dentro da artéria devido ao aumento de sódio em relação ao potássio. Aí por quê? As pessoas demonizam o sódio, mas o sódio é fundamental para o funcionamento na célula. Ele trabalha em conjunção com o potássio. São os dois. Quando o sódio está dentro da célula, cumpre a sua missão, ele desequilibra a função eletromagnética do potássio fora da célula, na matriz extracelular. Então o potássio sofre um pulso elétrico e volta para o local do sódio. E essa alternância ocorre frequentemente, sódio-potássio, dentro e fora da célula, para que haja uma despolarização contínua e haja o fluxo contínuo, porque nós somos energia, precisamos dos pulsos elétricos ou pulsos eletromagnéticos para que nossas células e nossos órgãos, nossas glândulas funcionem com perfeição. Tudo tem uma base energética, ok? Bom, o excesso de cálcio. Se tem excesso de cálcio, vai ter uma carência de magnésio. O cálcio trabalha com o magnésio, assim como o sódio trabalha com o potássio. Para isso tem a bomba sódio e potássio e tem a bomba de cálcio e magnésio. O cálcio em excesso, ou seja, sem a contrapartida do magnésio para fazer a troca celular, ele endurece o sistema vascular, o interior das artérias, isso aqui é o normal. Ela fica dura, se não tem flexibilidade para ela dilatar, ela não vai chegar aqui nunca, porque ela não dilata, ela fica endurecida. O cálcio é duro, o cálcio é rígido, então ele vai endurecer as artérias, vai dar ateromas, vai vir as ateroscleroses ou também as arterioscleroses, que são outras enfermidades, tá? Aí a tendência será da artéria reduzir o diâmetro de sua bitola, passar menos sangue. Tá? Então, como é que o cálcio funciona? O cálcio na tabela periódica, ele é um elemento alcalino terroso, assim como o magnésio. Ambos são metais alcalinos terrosos, que vejam na tabela periódica, eles têm 2 elétrons na camada de valência, ou seja, eles se permitem trabalhar em concorrência. Eles são os irmãos concorrentes, 2 caras trabalhando no mesmo poço ao mesmo tempo. Eles enchem, um joga terra, o outro tira, um joga terra e outro tira, para ver o quê? Para ver a alternância dos elementos no interior e no exterior da célula, repito. Então, se eu ponho mais cálcio, eu vou endurecer meu sistema, não vai haver vasoconstrição, então a pressão vai sempre ficar alta. Porque eu preciso de pressão. O cálcio me dá endurecimento das artérias. Eu tenho que passar apertado naquele buraquinho ali, então aumenta a pressão para isso. É a caixa d'água aqui, ó. Eu fiz uma caixa d'água aqui, veja bem. Essa caixa d'água aqui, ela tem uma torneira. Essa torneira tem um fluxo d'água X, porque a altura da caixa d'água, vamos dizer que é 1 metro.
Se eu colocar essa caixa d'água para 3 metros aqui em cima, essa caixa d'água aqui, ó, ela vem para aqui, a pressão, obviamente, vai aumentar nessa torneira. Então, esse fluxo d'água aqui, sabe, um pouquinho aqui, ó, ele vai aumentar. Porque aumentou a pressão. Se aumenta a pressão, eu vou ter que pressionar o fluxo sanguíneo, ele vai ter que sair mais aqui. Porque aqui está exigindo mais água. Eu aumentei a pressão. Então, quando você aumenta a pressão, você desequilibra o fluxo sanguíneo. Aí a gente diz assim, o leite de vaca faz mal. Muita gente defende com unhas e dentes o leite. Eu digo, não, a ciência já descobriu que o leite de vaca faz mal, sim. Porque o leite de vaca tem uma proteína chamada caseína, que ela é incompatível com o nosso metabolismo. O nosso intestino não é preparado para absorver uma proteína tipo caseína, que é proteína de boi, de leite de vaca, de cabra, e não leite humano. Aí veja só, o cálcio, o leite, ele é rico em cálcio? É. Mas ele não tem riqueza em magnésio. O magnésio, como eu falei, é que faz o contraponto com o cálcio. Ele tem que estar 1 por 1 dentro do nutriente, da nutrição humana. O leite da vaca, ele tem de 4 a 5 átomos de cálcio para 1 de magnésio. Logo, há um desbalanço, há um desequilíbrio. Então, o excesso de cálcio que não vai ser retirado pelo magnésio para os ossos, ele vai para as paredes internas das artérias, como eu falei, essa artéria aqui, natural, e vai, obviamente, reduzir o fluxo passando para esse tipo de artéria aqui, ó, fininha, aumenta a pressão. Então, para que o cálcio não cause esse mal, nós temos que consumir magnésio para equilibrar esse fluxo cálcio-magnésio, ok? Para a pressão ficar normal. Por isso, eu digo que o leite de vaca não é saudável. A não ser que você suplemente com magnésio. Magnésio é a base da fotossíntese. A fotossíntese é o processo que as plantas usam para respirar e promover a criação do oxigênio. O oxigênio tem como molécula base, o átomo base, o magnésio. Na fotossíntese, a planta respira, aspira o gás carbônico e joga fora o oxigênio. Durante o dia, na fotossíntese, à noite, ele faz o contrário. E nós absorvemos esse oxigênio que o magnésio gerou. Por isso, o magnésio é uma molécula, um átomo fundamental para o ser humano. O vegetal, quanto mais verde, mais magnésio ele tem, porque o magnésio é a base da clorofila, da natureza, das plantas. Tá? Então, por isso, vamos comer alimentos verdes, bem daquelas folhas verdes, como couve, brócolis, espinafre. Tem tudo, tem magnésio. É que a gente não quer comer, só quer comer coisas empacotadas no supermercado, aquelas coisas bonitas, gostosas. É isso? Aí vem a degradação da saúde humana. E não sabemos desses detalhes. Mas é assim, pessoal. E o perigo da pressão alta, um deles, ruptura de vasos no cérebro, por exemplo. AVC, acidente vascular cerebral, que pode ter 2 tipos, isquêmico ou hemorrágico. Isquêmico, quando o fluxo é interrompido por excesso de gordura, placas de ateroma dentro da artéria, no interior da artéria. E tem o AVC hemorrágico, é quando aumenta a pressão e o vaso estoura. Quando estoura, leva sangue para onde não deveria. O sangue deve fluir apenas dentro das artérias, das veias, dos vasos capilares. Quando o sangue sai desse sistema vascular, ele vai causar danos terríveis onde ele está, no cérebro principalmente. Por isso que o AVC é terrivelmente maléfico. Tá bom? Bom, e tem um mecanismo pelo qual a pressão alta, a nossa pressão arterial aumenta, é um mecanismo fisiológico chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona. Mas isso não vem ao caso, a gente não vai entender isso aí. Deixa para quem estudar entender. Não preciso falar isso aqui, vocês não vão entender. É pregar no deserto. Bom, e temos também um fator que as pessoas falam muito, é o sal. O sal aumenta a pressão? Sim, o sal aumenta a pressão, claro. Mas o sal, o cloreto de sódio, aquele que é apenas cloro e sódio, pela alta concentração de sódio, que vai trazer 2 moléculas d'água por cada átomo de sódio. Mas se nós equilibrarmos o sódio com potássio, como eu falei anteriormente, não vai ter problema. Então vamos comer sal integral, porque o sal integral tem o sódio, tem o potássio, tem o magnésio, tem o silício,
tem o cromo, tem o vanádio, tem vários elementos necessários para a formação do corpo humano. Então, sal integral é saudável, sim. Eu consumo todo dia. Agora, o sal branco não recomendo. O sal cloreto de sódio não recomendo. Esse é terrivelmente maléfico. Tá bom? Bom, pessoal, então vamos evitar os industrializados, porque eles são produtos da árvore de conhecimento humano. Está na Bíblia. Não devereis comer da árvore do conhecimento humano. Eis a questão. Bom, pessoal, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ok? Forte abraço a todos. Viva!